Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais uma Marcenaria Live com um tema incrível. Hoje a gente vai tirar uma dúvida, a gente vai fazer com que a nossa marcenaria seja acessível. Então, como fazer ela não nos prejudicar, como não cair, como não impedir, como não travar algum movimento nosso, do nosso corpo, ou como facilitar a vida daqueles que precisam, né? Que tem pouca mobilidade. Então, a gente precisa compreender também, é um assunto muito comum, né? Acessibilidade é um assunto muito em alta em função da inclusão das pessoas no cotidiano, da inclusão da vida, da cidade, das casas, dos locais, né? Incluir as pessoas em todos os locais, fazer uma cidade, um mundo mais acessível. Então, isso é algo que é muito valioso nos dias de hoje e que é uma necessidade, né, mundial, global. Eu sou a Gabriela Grepp, arquiteta, especialista em marcenaria, e o tema hoje é acessibilidade, marcenaria e terceira idade. O que essas coisas têm em comum? Você vai ver que tem muito mais pontos em comum do que você pode imaginar. Não são assuntos distanciados, aleatórios ou totalmente opostos. Na verdade, eles são muito convergentes, muito congruentes e um está dentro do outro. Então, o projeto da marcenaria, você pode estar se perguntando, né? Mas o que é que nós, arquitetos, design de interiores, né, que projetamos, detalhamos marcenaria, temos que nos atentar à acessibilidade. Acessibilidade não é só para a cidade, não é só para pessoas que têm dificuldade de locomoção, mobilidade, né? Não é só sobre ir e vir. Então, o que é que eu preciso entender deste assunto para desenhar projeto de marcenaria? Por que eu preciso? O que tem a ver uma coisa com a outra? Acho que Gabriela está ficando meio doida. Não, eu não enlouqueci. Acessibilidade e marcenaria são assuntos que são correlatos, que são amigos ou deveriam ser amigos, né? E eu vou explicar por quê. Acessibilidade, ela vai muito mais além do que apenas a normativa da lei que nos obriga, uma lei federal, a NBR 9050, que é a lei que determina tudo que um projeto precisa atender para ser considerado acessível, para considerar que os espaços sejam acessíveis. E isso a gente usa muito em projeto de arquitetura, arquitetônico, urbano, né? São assuntos que obrigatoriamente nós precisamos tratar, porque senão os projetos não são aprovados, porque senão existem vários processos, etc. e tal. É uma consciência que é recente, a gente entende, né? Da gente compreender que o meio-fio da calçada ou o degrau que protege para não entrar água, ele é um complicador para as pessoas que são cadeirantes ou que têm uma dificuldade de locomoção ou que têm algum tipo de impedimento físico mesmo, né? De alguma dificuldade física para se locomover. Seja audiovisual, seja de locomoção, todos essas dificuldades, elas se enquadram na acessibilidade, tá? E o que é que isso tem a ver com marcenaria? Bom, se a gente trata da nossa cidade, por que não a gente não pode tratar da nossa casa? É uma reflexão que parece meio longe, né, da gente fazer, mas é uma reflexão muito atual. Eu vou dar um exemplo, né, do porquê que eu parei sentir para fazer essa reflexão. Há alguns anos atrás, na minha família, uma tia minha, né, se tornou cadeirante por um AVC que ela passou. Teve um período dessa doença dela, dessa sequela que ela ficou, em que ela veio passar, se tratar na casa dos meus pais. E a casa não era adaptada, nunca foi.
Então, eu senti na pele o que é não ter um espaço adaptado para uma pessoa que não se locomovia sozinha. Então, eu comecei a testar os espaços e testar não só a casa, mas o que tinha dentro da casa. Então, era o tamanho da porta, a altura da cama, a altura da mesa de jantar, a altura. Então, eram várias peças que não era só ela entrar. Entrar na casa era o mais simples para ela, para a gente fazer, né? Mas a gente precisava fazer com que ela vivesse. Foi uma situação muito marcante para toda a família, porque a gente cuidava dela, a gente se revezava cuidando dela, e cuidar dar banho, dar remédio, levar para fisioterapia, almoçar, jantar, fazer as refeições, tomar sol, conversar, tudo isso. E numa dessas, no início, quando a gente estava entendendo como fazer, a gente foi almoçar. E a mesa de jantar da sala de jantar, ela era mais alta que a da copa. Então, assim, naturalmente, né? Na verdade, foi instintivamente, a gente colocou ela na copa, porque a mesa era um pouco mais baixa. E a gente estava almoçando num lugar e ela em outro. Aquilo me incomodou numa tal maneira que eu levantei da mesa e falei assim, não, ela vai caber aqui, porque a diferença dessa mesa é pouca, ela vai poder ficar aqui. A gente mudou, tiramos todo mundo do seu lugar, mudamos, arrumamos novamente a mesa e trouxemos ela para a mesa de jantar junto conosco. Porque isso é a inclusão que a gente necessita. Então, de todas as pessoas, né? É para isso que essa legislação ela exige. E a parte que mais que quase impediu a minha tia de compartilhar desse momento conosco foi a altura da mesa. E é um mobiliário que a gente desenha. E é um mobiliário que a gente utiliza na casa dela, depois, né, que a gente adaptou toda a casa dela para ela. Então, essa é a vivência que a gente tem. E eu, enquanto arquiteta, passei a questionar os meus projetos e como que eu podia, né, levar isso como ensinamento, aprendizado que eu tive, foi um aprendizado para a vida que eu tive isso, e a gente entender como que a gente pode colaborar. E eu percebi que algumas marcenarias, alguns mobiliários, eles podem ser adaptados sem perda nenhuma para a pessoa que não tem mobilidade, não tem dificuldade, e para as pessoas que têm. Então, eu comecei a ajustar e raciocinar e vi como é importante da gente conseguir avaliar isso e conseguir trazer isso para dentro do nosso projeto. E é isso que a gente vai tratar no dia de hoje. Como que eu consigo, até mesmo com alguma marcenaria que já é existente. É possível. É possível eu fazer uma adaptação naquilo que existe e é possível eu já construir a partir do zero. Gente, não podemos fechar os olhos para essa situação. Cada vez mais a gente está sendo levado a projetar considerando isso. Não podemos projetar como se essas pessoas com dificuldade de locomoção não existissem. E elas são um público consumidor grande. Infelizmente, a cada dia a gente vai percebendo, né, próximo da gente, o quanto de pessoas com essa dificuldade que existem. E é para isso que a gente aprende como adaptar uma marcenaria, como detalhar um projeto de marcenaria que possa atender e facilitar a vida dessas pessoas. E nesse nicho que eu estou falando, de pessoas com dificuldade de locomoção, né? Portadores de alguma necessidade específica, que a norma é PNE, portadores de necessidade específica, a gente pode enquadrar os idosos, que é a terceira idade, que é uma parcela enorme da sociedade, da população, que cada vez mais tem autonomias e que não são dependentes e que querem a sua independência. E a gente precisa fazer dessas casas, desses lares, locais seguros para essas pessoas. Então, a acessibilidade não é só para quem
possui algum tipo de dificuldade ou limitação motora, física ou nesse sentido. Ele é também para as pessoas que, como nós chegaremos à idade idosa, à terceira idade, assim espero, nós chegaremos até lá e são as pessoas que têm a dificuldade, que é natural do ser humano. A gente envelhece. Queremos envelhecer com saúde e poder ser independentes, cuidar da própria casa, mas para isso a gente precisa que a casa também nos ajude, nos atenda. Eu não posso colocar um idoso morando numa casa que seja perigosa. Perigosa no sentido de poder machucar, poder danificar, causar algum tipo de luxação, de rompimento de tendão, de alguma coisa assim, que vai levá-los a fazer uma fisioterapia, que vai ter que levá-los a algum tratamento médico ou até a uma falta de mobilidade. Então, a marcenaria, se a gente parar para pensar, eu tenho marcenaria em todo lugar. Eu tenho marcenaria na cozinha, no banheiro, na sala, no escritório, no quarto. Em todos os locais da casa existe uma marcenaria. Então, essa marcenaria precisa ser projetada seguindo padrões de acessibilidade, padrões de ergonomia e padrões de segurança. E nós temos condição de fazer isso sem que a marcenaria seja... que o desenho mude. Ou seja, eu não preciso aprender. Se eu sei detalhar um projeto de marcenaria, eu vou saber fazer um projeto de marcenaria acessível. Eu não preciso aprender uma habilidade nova para fazer isso. Eu preciso adaptar, eu preciso raciocinar de acordo com a pessoa que tem a dificuldade. Qual é a limitação dela? Acho que o princípio básico de qualquer bom projeto, um projeto de marcenaria bem feito, que atende à necessidade de qualquer cliente, é quando o profissional que está desenhando se coloca no lugar de uso da pessoa para quem ele está desenhando, para quem ele está projetando. Quando eu me coloco no lugar do meu cliente, quando eu me coloco no lugar do outro e tento entender qual é a realidade dele, qual é a dificuldade dele, eu consigo projetar de forma a sanar a dor dele e atender, né, de forma melhor aquilo que ele necessita. E quando a gente pensa de uma limitação de pessoas idosas, é dessa maneira que a gente vai raciocinar e projetar, detalhar a nossa marcenaria para solucionar a vida dessa pessoa. Não é tão difícil a gente imaginar quais são os limites que existe para uma pessoa que já é idosa. Todo mundo deve conhecer ou ter na sua família alguma pessoa que já está nessa idade, que já está numa idade mais avançada. E é visível, são visíveis as limitações que começam a aparecer. É uma limitação de força, é uma limitação de equilíbrio, é uma limitação de movimentos mesmo, porque a própria musculatura ela vai ficando mais rígida. O jogo de visão começa a enxergar, né, a visão, esquecimentos. Então, a gente tem várias situações que a gente sabe como é. E a gente pode amenizar isso num projeto de marcenaria. E aí você pode estar me perguntando, tá, como é que a gente faz isso? A gente vai projetar uma marcenaria igual eu projeto como se fosse para uma pessoa sem limitações. Não vou aqui dizer pessoas normais, porque somos todos normais. Existem algumas pessoas que têm uma limitação para um tipo de uso e outras para outro. E algumas que não têm limitação física, mas pode ter visual, pode ser mental, pode ser, sei lá, emocional, que seja. Vou colocar a cozinha como um exemplo aqui nesse nosso vídeo, por quê? A cozinha é o local onde, tanto para criança, quanto para adulto, quanto para idoso, é o local onde podem acontecer o maior número de incidentes domésticos. Então, vamos nele que a gente consegue cercar o maior número de possibilidades. Então, numa cozinha, a gente sempre protege, né? A gente tem gavetas, a gente tem portas, a gente tem gavetões e a gente guarda muitas coisas que têm peso e a gente guarda as portas altas, prateleiras no alto.
Então, vamos começar a entender o que a gente pode fazer. Primeiro, facilitar a abertura das gavetas e portas. Ah, Gabriela, mas já é fácil para a gente. É fácil para a gente, mas às vezes não é tão fácil, é porque eu tenho força no braço. Um idoso, ele já não vai ter tanta força. Então, como que eu resolvo isso? A gente vai colocar corrediças que deslizem com maior facilidade. Colocar dobradiças que aguentem mais pesos para que elas enverguem menos, para que elas não precisem de tanta manutenção. Se é o caso de você colocar aramados, também, corrediças que deslizem. Então, colocar roldana, se precisar, se for uma porta de correr. Então, a gente começa com essas ferragens. Aí, um fator a mais é indicado, às vezes, seria bom você colocar amortecedor na gaveta. Por quê? Para evitar que a porta ou a gaveta bata com muita força, que o idoso se assuste ou que prenda o dedo. Porque pode acontecer, ele não tem mais reflexo igual a gente tem quando a gente é mais novo. Então, se ele perceber que vai bater, talvez ele não tenha o reflexo de puxar o dedo rápido e vai se machucar. Então, a gente coloca amortecedor. Aí a gente tem as portas basculantes. Porta basculante, você faz uma certa força para puxar o basculante, principalmente se for para cima, né? Você empurra ele e o pistão aqui ele vai segurar. E você, na volta, você tem que puxar ele. Então, vamos lá. Como que eu posso amenizar isso? A primeira situação é você usar um pistão que suporte uma carga maior do que a que você precisa suportar. Por quê? Ele vai dar mais força. É igual usar um motor mais forte do que eu preciso. Ele vai responder mais fácil. Se só isso não atender, hoje já temos algumas ferragens que você sobe, porque subir é fácil, para puxar, para fechar, que é mais difícil. Internamente, tem alguns sistemas, né, de pistão que tem um toque e que ela fecha automaticamente. Então, o idoso, a pessoa pode abrir manualmente, na hora de fechar, ele vai passar o dedo pela ferragem e automaticamente o pistão fecha a porta. Isso mata dois coelhos com a cajadada só. O fato da força e a questão da altura. Porque muitas vezes, né, você não tem altura suficiente e às vezes a gente sobe num banquinho para acessar a última prateleira. E a gente sabe que idosos em banquinho não combinam, porque uma queda para um idoso pode ser fatal. Então, esse pistão com esse fechamento automático é uma das soluções. Temos outra solução, que é mais novidade e pode ser que encareça demais, porque você tem um sistema de pistão que abre e fecha a porta automaticamente. Então, se ele não quiser nem ter o trabalho de puxar a porta, você vai abrir. E ele depois encosta de novo e ele vai fechar. Então, essa é uma possibilidade ali dentro. Outras possibilidades. Se a gente vai ficando mais velho, abaixar para pegar coisas muito embaixo causam dificuldade. Porque, às vezes, a pessoa consegue ajoelhar, mas não consegue levantar do chão, né? Não tem força nas pernas mais para se erguer. Então, quanto mais você puder colocar, ao invés de prateleiras embaixo, você usar gavetões, facilita. E, obviamente, né, gavetões com uma corrediça bem macia, para não ficar pesada. Isso para gaveta. E quando você tem prateleira, como é que você resolve? Nesse caso, a gente pode utilizar os aramados. Por quê? Porque o aramado, ele é um acessório que você fixa na porta do armário. Então, quando você abrir a porta do armário, o acessório vem junto. Então, ao invés de eu me abaixar para acessar uma prateleira ou o interior do armário, tudo que eu vou guardar dentro do armário vem para fora do armário e facilita o meu acesso. Então, isso pode ser para prateleira em canto, pode ser para uma despensa, né? Que você traz ele como sendo um porta-óleo. Porta-óleo. A gente tem prateleiras desse jeito, todas vazadas, aramadas.
tem lixeiras, então, embutidas, né? Isso tudo são acessórios que podem facilitar o manuseio, né, interno das marcenarias. Isso para armários baixos e altos. Nos armários altos, a gente também tem um conjunto de acessórios que são os pneumáticos. Na verdade, é uma prateleira que fica no alto e você puxa e a prateleira vem até a altura do teu olho. Isso evita de você precisar subir num banquinho para acessar a prateleira de cima. Isso também temos com relação a cabide. No armário, a gente tem um cabideiro pneumático. Você puxa, ele tem uma varetinha, você puxa ele e ele sai todo externamente. Você acessa aqui os seus cabides, depois volta e ela guarda. Na verdade, esse cabide ele nem foi projetado em função de acessibilidade. Quando ele foi lançado, a ideia era a gente conseguir colocar o cabide mais para o alto para aproveitar melhor o espaço para baixo. Mas, com os tempos, né, as necessidades, a gente vai adaptando aquilo que a gente tem. Então, esse cabide, ele hoje pode serve para quem talvez tenha uma mobilidade, uma dificuldade, serve para quem precisa de espaço, serve para quem quer só praticidade, gosta, né, da tecnologia, e tá tudo bem. Esses são os básicos que a gente pode melhorar para acessar a marcenaria. Isso é uma situação que a gente pode adaptar. Tem mais itens. Nós temos, com relação, a gente pode ter atenção aos materiais. Então, materiais que são que machucam, a forma, o desenho, né? Quina viva, quina muito reta, onde você pode bater o pé, bater o quadril, ou bater mesmo a mão. Isso tudo é o desenho. Os materiais, porque quanto mais fácil a manutenção, quanto menos estrago, melhor para as pessoas que utilizam essa marcenaria, né? Então, a gente tem aí os acessórios, ferragens, materiais, e a gente também tem os puxadores. Gente, puxador é um item que merece muito a nossa atenção nesse caso, porque os puxadores com arestas muito retas, quina viva que a gente chama, eles machucam. Se machuca a gente que é adulto e tem reflexo, uma pessoa que é idosa, que tem a pele muito fina e muito sensível, é muito pior. Então, dê preferência a colocar puxadores que tenha o canto, a borda, a forma toda arredondada, porque isso não causa machucados. Ainda sobre puxadores, a gente tem que ter a famosa boa pega no puxador, que é conseguir segurar bem. Vou trazer um exemplo para vocês aqui, ó. Esse daqui é um puxador bem basiquinho, tá vendo? De furar, né? De fixação através de parafuso. E ele já é arredondado, tá vendo? Então, esse daqui não machucaria ninguém. E a pega, que é isso, é o que você segura e consegue puxar a gaveta, a porta. Porque se for de pontinha, assim, eu posso escapar o dedo, a porta pode abrir, pode bater, pode cair alguma coisa, né? Pode desequilibrar a pessoa, porque ela tá achando que ela tá segurando a porta para trazer e quando escapa, ela pode desequilibrar e tombar para trás. Então, assim, são muitas possibilidades que podem fazer de uma simples parceria, de um simples puxador, um fator de risco dentro de casa. A responsabilidade do nosso projeto, do nosso detalhamento de marcenaria, diante da vivência que a gente tem dentro da nossa casa. Isso serve também, a maioria desses itens que eu listei aqui, servem também para nós, independente da nossa idade, independente da nossa condição física, independente da situação que a gente está vivendo. É uma questão de segurança em que eu já estou projetando, visando uma maior durabilidade, uma durabilidade, uma vida útil, né, melhor, ela vai estar sempre acessível. É melhor a gente prevenir, né? Então, são alguns itens, a gente já pode trazer e fazer normais, naturais, fazer item padrão
do nosso desenho de marcenaria. Porque isso só vai favorecer, só vai melhorar, só vai ajudar as pessoas que estão utilizando. Então, a gente cria um detalhamento de marcenaria que seja confortável, estético e seguro, tá? Por que eu tô falando isso? Porque se a gente não prevê isso e não trata isso bem agora, na hora que a gente está iniciando o nosso processo, lá na frente, quando a gente tiver com uma idade mais avançada, a gente vai precisar adaptar essa marcenaria. Então, a marcenaria, ela pode ser adaptada, sim. Ela pode passar por reforma, sim. Então, aramados, eles podem ser colocados, adaptados posterior na marcenaria. Vamos ter uma limitação, porque eles exigem um tamanho de caixa, eles têm tamanho padrão, e para que eles se encaixem na marcenaria, é necessário um tamanho de porta, um tamanho de prateleira, altura, profundidade específico. Se o que você tem não atende a isso, alguns aramados não vão ser possíveis de utilizar. E aí você tem uma limitação na hora de adaptar. Mas você consegue adaptar. E se eu não conseguir colocar esses aramados? A gente tenta desenvolver, e aí é do processo criativo do detalhamento de marcenaria, transformar o que seria, né, um raciocínio da utilidade desse aramado, fazê-lo em MDF. Então, através de corrediça, com pistão, a gente tenta reproduzir, né, a facilidade de um aramado, mas em MDF. Você vai precisar aí de um projeto, você vai precisar entender como é o mecanismo de um aramado e como é essa situação. Você vai precisar saber detalhar isso, porque não basta você entender, você tem que conseguir representar isso graficamente, de forma executável, né, e verdadeira. E você vai ter que ter uma mão de obra caprichosa para poder executar isso que você está projetando. Então, a adaptação, ela requer um pouco mais de cuidado, pode ser um pouco mais trabalhosa, mas ela consegue existir, ela consegue ser feita. Eu mesma já fiz algumas adaptações em marcenarias, por esses motivos e por outros, e funcionou super bem. É claro, eu tive algumas limitações, porque já é um material existente, eu tenho que me atentar à estrutura que ela foi feita. Então, existe uma estrutura que ela foi construída, eu respeitando isso, eu fui fazendo algumas adaptações e deu certo. Não consegui fazer 100% do que eu queria, mas eu vou dizer para você que 75% eu consegui. Então, na questão dos aramados, a gente tem esse tipo de limitação. Quanto à relação de puxador, é mais simples. Por quê? Porque eu consigo trocar um puxador mais facilmente. Então, o puxador, a gente pode substituir o de quina viva por um que seja arredondado. E aí você vai me falar o seguinte, ok, mas e a furação? Bom, se a furação não for compatível, você vai procurar pelo mesmo fabricante, porque isso já vai te dar um ganho. Se você precisar sair fora do mesmo fabricante, você consegue pintar a porta, você consegue laminar a porta de novo, e aí você tapa o furo e faz um novo furo. Encarece um pouco mais, mas resolve, você consegue atender. Ou você usa a criatividade e ao invés de usar um puxador inteiro grande, você usa eles de ponta e fura exatamente onde tem os furos anteriores e cria um detalhe todo novo, porém mais seguro para o teu cliente. Então, isso é projetar marcenaria. Você viu que, diante da dificuldade de não ter a mesma furação, a gente pode criar uma outra situação, um outro design, uma outra característica. Então, não é impedimento quando a gente sabe aquilo que pode ser feito. Eu sei que uma porta que existe, ela pode ser laminada novamente, ela pode ser aplicada um outro material por cima, ela pode ser pintada, ela pode ser toda laqueada. Então, se eu sei que esse serviço pode ser feito, eu consigo sugerir. E eu não fico presa em um tipo de puxador ou algum fornecedor. Vai que esse fornecedor nem existe mais. Você não vai conseguir encontrar. Então, a gente precisa sempre estar em contato, conhecendo novas possibilidades
das novidades que o mercado traz para a gente, para poder agregar isso ao nosso projeto de marcenaria. Projetar marcenaria é sempre estar ali, ó, caminhando junto com as novidades do mercado, com os profissionais que executam, porque eles nos dão ferramenta, feedback, eles nos dão ensinamento também, para a gente poder sempre criar novas possibilidades, novas soluções com o nosso projeto de marcenaria. Então, quando a gente trata de adaptar algo que existe, a gente tem alguns dessas limitações, tá? Quando a gente fala de ferragens, vamos supor que você vai reformar ou adaptar, não estou falando nem reforma não, você vai adaptar uma marcenaria numa cozinha e a porta já tem um pistão, já é um sistema de pistão, é basculante, né, com pistão. Você pode só trocar o tipo de pistão, tira o convencional, coloca um que tenha amortecedor ou que tenha acionamento automático, mais fácil. Que isso é fácil, em alguns casos isso vai se tornar mais oneroso, né? Mas quando você trata de só reformar, você tratar em trocar um puxador, ferragens, é muito menos oneroso do que você retirar tudo e fazer tudo novo. Se não há indicação, se a estrutura está em perfeito estado, se a divisão interna, se o material está ainda bem intacto, se a vida útil dessa marcenaria ainda existe, está válida, não tem por que a gente destruir tudo, fazer tudo novo, quando a gente pode fazer umas adaptações com relação a puxadores, a ferragens, né? A gente pode tratar tudo isso. Então, é uma consciência que a gente também precisa ter para não haver desperdício, né? A gente tem que cuidar desse desperdício e o material, né, o descarte desses materiais, a gente sabe que é mais complicado. Além desses cuidados que a gente pode adaptar ou realmente desde o início, né, estar produzindo, detalhando, criando, né, desenvolvendo projetos que tenham essa acessibilidade, alguns cuidados a gente precisa ter. Se você já sabe que você vai projetar para uma família ou para alguém que tem algum tipo de mobilidade, cuidado com as alturas. As alturas de tudo, as alturas da colocação da mesa, as alturas das prateleiras, a altura da suspensão do armário, se ele vai ser suspenso, tamanho de porta, altura da porta, a instalação é diferente. A gente tem que entender que a altura mínima, média, no caso, a altura média de uma pessoa que é cadeirante é completamente diferente daquela pessoa, de nós que conseguimos andar. Então, a gente precisa compreender isso. Em alguns casos, eu não vou entrar aqui no campo de acessibilidade para cadeirante, né? Mas existe alguns cuidados, algumas alturas médias, eu não preciso dificultar demais, né? A vida dessa pessoa. Ela já tem uma limitação, eu não preciso que essa limitação seja pior. Então, quando eu falo que a gente tem, por ergonomia, né, umas alturas padrões e que a gente deve seguir, também é por isso. Quanto mais eu elevo e tiro do padrão as medidas, seja a altura de bancada, de mesa, de cadeira, de prateleira, de armário, de cabide, de gaveta, do que quer que seja, mais eu dificulto caso alguma pessoa, algum cadeirante vá fazer uso desse mobiliário. Eu já estou dificultando mais um pouco para ele, entendeu? Porque às vezes ele precisa só acomodar um pouco de altura, regulagem, alguma coisa, e ele consegue acessar. Ao passo que se eu colocar muito para cima, isso não é possível. Então, acessibilidade, marcenaria e terceiridade e PNE, no caso, dificuldade de se locomover ou alguma limitação física, elas precisam ser cuidadas. E a gente tem como produzir marcenaria, projetos para essas pessoas, resolvendo muitas das dificuldades dele dentro de um lar. Isso pode ser, se for o caso, você pode se especializar nesse tipo de projeto, tanto arquitetônico quanto de marcenaria. Eu conheço escritórios que são especialistas em projetos de acessibilidade, trabalham exclusivamente com isso.
e de marcenaria, de projeto de interiores. Então, é uma possibilidade enorme, pode ser um novo produto dentro do teu escritório, que não é um produto que é muito comum de você ver as pessoas produzirem. Tem demanda? Tem demanda. Mas tem muitos profissionais que fazem isso? Não. Porque se você se dispuser ou se propor a trabalhar com esse nicho, você vai ter que estudar bastante. Porque existem muitas especificações, muitos detalhamentos que devem ser, aqui não cabe erro para essas pessoas. Porque um erro pode realmente não deixar inviável aquele projeto para ela. Então, é necessário muito estudo, é muito empenho, mas é um nicho ainda pouco explorado. E que caso você tenha já conhecimento ou se proponha a desenvolvê-lo, ele é muito lucrativo para você. E o retorno, eu tenho certeza que o retorno de satisfação vai ser enorme. Porque não tem nada melhor de retorno, de satisfação, de realização, do que a gente faz um projeto que atende ao desejo e resolve alguma dor, algum problema que a pessoa tem. A pessoa chega até a gente com uma dificuldade, está nos pedindo ajuda indiretamente, né? Ele precisa de ajuda para resolver aquilo dali, e quando a gente fornece a solução e consegue ver aquilo realizado, eu garanto, até o mais cético e frio dos profissionais vai se sentir aquecido internamente por essa realização. É muito gratificante poder desenvolver projetos dessa maneira, tá? Eu me dei conta, como eu falei, né? A gente teve aqui na minha família essa situação com a minha tia. Então, a gente viveu, sentiu na pele mesmo a dor que é e a dificuldade que é cuidar de uma pessoa com dificuldade de locomover. Eu tenho algumas clientes também que são independentes, mas sofrem de artrose, fibromialgia, e que são dores musculares e que causam limitação nas articulações. Então, eu tive como observar e ver que especificar ferragens, o desenho da minha marcenaria não podia ser de qualquer jeito para elas. Eles tinham que ter uma atenção um pouquinho maior, porque não é toda divisão interna, não é todo tamanho, não é todo posicionamento dessas divisões que vai atender. Eu podia estar causando uma dificuldade dela em acessar as peças que ela queria, né? Principalmente numa cozinha, dificultar em muito ela ter uma vida mais independente. Então, eu vi, né, casos aqui dentro do escritório, na minha família, o quão importante é essa situação da gente cuidar, né, ter o cuidado de desenvolver projetos que sejam realmente acessíveis. Então, quando falar que marcenaria, acessibilidade e terceiridade não tem nada a ver um com o outro, você já sabe que isso é errado. Você já sabe que eles têm sim tudo a ver um com o outro, porque um colabora com o outro, um ajuda o outro e vem em efeito cascata. Um necessita do outro para resolver a tua situação. Se você não quiser, você não precisa se tornar especialista nesse nicho, mas você precisa entender que essa acessibilidade ela tem que existir dentro do teu projeto de marcenaria. É imprescindível que você tenha atenção, tenha cuidado na hora de desenvolver isso. E obviamente que quando você coloca isso no seu processo criativo, quando você coloca isso na atenção, né, do seu detalhamento, a sua marcenaria, ela sobe o nível. Ela é uma marcenaria de inclusão, ela é uma marcenaria que está criando um espaço de inclusão, ela está incluindo as pessoas numa vivência dita normal, e que a gente pode muito, tá, ajudar, colaborar as pessoas nesse sentido da vida delas. Então, ter essa atenção, conseguir unir isso, vai só ter ganhos para o teu projeto de marcenaria, para o teu detalhamento.
Você vai ver que você vai conseguir fazer projetos super elaborados, acessíveis e de uma satisfação, assim, fora do comum. Então, te recomendo que preste atenção nestes tipos de detalhes. Não diga que não pode ser adaptado. Temos solução para isso que a gente faz projeto de marcenaria, para solucionar. E é possível, sim, com entendimento do que é possível ser feito, entendimento dos materiais, conhecimento do que o mercado nos permite, das possibilidades que o próprio mercado nos oferece, a gente consegue agregar, escolher qual é a melhor opção dentre aquilo que o mercado oferece, que vai atender à minha necessidade, aquilo que eu estou projetando. A gente faz essas escolhas e transborda para dentro de um projeto de marcenaria. E para todos os projetos, aqui no caso específico, porque a marcenaria, ela existe, gente, ela vai existir de qualquer jeito. Como eu falei lá no início, não tem casa que não tem armário. Todas as casas têm. Agora, existem armários e existe marcenaria. A marcenaria tem esse cuidado que eu estou passando para vocês. É um cuidado de pensar na articulação, no envelhecimento, na segurança, na ergonomia, na sensação, na emoção, na inclusão das pessoas dentro do teu próprio lar. Essa é a grande diferença de um projeto de marcenaria para um simples armário. Todos esses cuidados que nós temos ao projetar, ao desenvolver personalizados para uma determinada função, utilidade e necessidade do nosso cliente. Então, esse era o assunto que eu queria passar para vocês hoje. É um assunto bem, vamos dizer assim, um pouquinho diferente, né, do que é o normal da gente falar de projeto de marcenaria, que a gente fala sempre muito mais técnico, mas o projeto de marcenaria vai além da técnica, né? Ele é de sensação, ele é de emoção, como é o projeto do arquiteto. O trabalho do arquiteto é esse. É um trabalho que mexe com a vivência, com a emoção, com o sensorial das pessoas. E o projeto de marcenaria, sendo um projeto de arquitetura de interiores, ele tem as mesmas características. Então, não posso projetá-lo, desenvolvê-lo ou criá-lo sem atentar para essas características e esses detalhes que fazem total diferença no nosso modo de projetar. E fazem total diferença também para quem os recebe. Não tenham dúvida, não se enganem. Quem recebe um projeto desse, com esse capricho, com esse cuidado, com desenvolvimento nesse nível de atenção, ele sente isso, porque ele consegue se enxergar, ele consegue enxergar a vida dele ali dentro. E é isso que um projeto de marcenaria bem feito, de qualidade, ele entrega. Ele entrega muito mais do que a execução, ou a estética, ou a técnica de construir. Esse sentimento, essa sensação é das maiores entregas que só vem quando um projeto de marcenaria ou de arquitetura é desenvolvido com todos os conhecimentos que a gente vem trocando aqui, compartilhando aqui. Eu deixo essa reflexão para vocês sobre essa emoção que a gente pode transportar, esse cuidado, esse carinho de inclusão que a gente tem que ter, que a gente pode ter com as pessoas que têm uma dificuldade em mobilizar, de locomoção, né, ou física. Então, gente, espero que tenha ajudado vocês.